Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você, meu irmão e irmã, a acompanhar a nossa leitura. Bastante texto para ler hoje. Essa palavra é mais um estudo do que uma pregação. Mas eu creio que é algo que todo aquele homem e mulher que foram salvos em Cristo, que receberam Jesus por seu Senhor e Salvador, tem uma carreira proposta por Cristo, para que a gente cresça. O apóstolo Paulo fala, quando ele escreve a Timóteo, ele fala da carreira cristã. E nós sabemos que uma carreira, nós vamos galgando níveis, e nós temos níveis que nós podemos crescer em Cristo e crescer na graça, na vida cristã. E o apóstolo Paulo, aproximando-se da sua morte, ele escreve uma carta ao seu jovem amigo e pastor, a quem ele considerava filho na fé. Ele escreve uma carta encorajando esse jovem pastor que está iniciando a sua carreira. E eu quero ler com você, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, essa palavra eu tive como fonte de inspiração assim para trabalhar nessa palavra, um devocional que eu tenho do pastor Messias Anacleto Rosa, ali de Londrina. Vamos ler na palavra, vamos ler aqui o que a palavra de Deus fala conosco nessa noite. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como os que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nos colocamos diante de Ti e diante da Tua palavra, e nós precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ministre agora aos nossos corações, que essa palavra lida e que toda a reflexão em torno desse texto possa ser vivificado, inflamado pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém. Os comentaristas, eles afirmam que essa foi a última carta escrita de Paulo, uma carta escrita da prisão. Paulo estava no corredor da morte, e ele prevê o seu martírio. Ele diz, ele combateu o bom combate, né? Encerrei a carreira, já estou sendo oferecido. Ele prevê o seu martírio, e considerando que essa foi a última carta de Paulo, nós podemos dizer que foram suas últimas palavras antes de ser recolhido
pelo Senhor. E as últimas palavras de um homem, elas podem falar muito sobre o seu caráter, sobre aquilo que está no seu coração, aquilo que ele considera mais importante na vida. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus, responsável por a maior parte da escritura do Novo Testamento, foi escrito por esse homem, tratando vários assuntos ali. Paulo, ele trata de assuntos relacionados à fé, ele fala sobre salvação, sobre justificação, ele exorta a igreja, ele fala sobre a vida cristã, sobre casamento, combateu heresias. O apóstolo Paulo, ele exortou a igreja, aconselhou, escreveu para prestar conta acerca do seu ministério, uma vida totalmente dedicada a Deus, depois que ele entregou sua vida a Cristo, depois que ele entregou sua vida ao Senhor Jesus, ele teve totalmente a sua vida dedicada a Deus e à igreja. E quais seriam aqui os últimos conselhos desse experiente homem de Deus a um jovem chamado Timóteo? O que esse homem notável teria a dizer em suas últimas palavras? Então essa portanto, uma carta de encorajamento a alguém que está iniciando na fé, de alguém que está partindo. É uma carta de uma pessoa que está encerrando a carreira a uma pessoa que está iniciando o seu ministério. E eu destaco aqui 4 conselhos de Paulo a Timóteo, que certamente nos ajudarão a caminhar na nossa carreira, na nossa caminhada cristã, na presença de Deus, de maneira que nós possamos chegar e poder afirmar, assim como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, desde já me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor tem reservado a todos aqueles que amam a sua volta. Então são conselhos que podem nos ajudar na carreira cristã. Primeiro conselho de Paulo a Timóteo, registrado aqui no versos 1 e 2, versos 2 de Timóteo 4, 1 e 2, ele diz: conjuro-te. Esse texto aqui, essa palavra aqui, o original é assim: eu testifico, é uma acusação séria, religiosa e solene. E então Paulo fala assim: eu conjuro-te perante Deus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação, prega a palavra. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: envolva-se com a palavra de Deus. Essa é o primeiro conselho do apóstolo Paulo para nós. Você entregou sua vida a Jesus Cristo? Em algum momento você foi impactado pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, entregou sua vida a Jesus Cristo, recebeu a salvação do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Mas nós não podemos ficar só nesse patamar. Nós precisamos agora nos envolver com o testamento de Cristo, porque Ele deixou um testamento para a nossa edificação, Ele deixou um testamento para o nosso crescimento. O Senhor Jesus nos deixou um testamento para que a gente possa desfrutar do melhor dessa terra, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então veja, envolva-se com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, leia a palavra, leia a Bíblia. Se você puder ler de capa a capa, leia, mas leia nem que for poucas porções, estude, medite, ore a Bíblia. Assim como quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é o salmista, é a experiência do salmista, é a experiência de um homem que passou por diversas lutas na vida, por diversos desafios, e ele orava a Deus, ele clamava a Deus, e ele entendia que todas as lutas, que todas as vitórias que ele conquistava, era porque o Senhor era o seu pastor, e ele livrava de tudo, e que nós possamos fazer desta a nossa oração, a nossa experiência de fé. Então, meu irmão, leia, estude, medite, pratique, conheça as promessas que Deus tem ao teu respeito, as promessas de Deus, que é para o povo de Deus. Quem que é o povo de Deus aqui? Nós somos o povo de Deus. Então todas as promessas que foram direcionadas ao povo de Deus, é para o povo de Deus que somos nós.
Então, em primeiro lugar, leia, estude, medite, pratique, e então, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, que quer que todos sejam salvos, pregue a palavra, ensine a palavra, repreende, exorte, testemunhe da graça de Deus sobre a sua vida. Fale de Jesus Cristo, fale de salvação, fale de milagre, fale de perdão de pecados, porque esse é o nosso Deus, é o Deus da salvação, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que dá uma nova oportunidade para a gente. Fale de vida eterna, porque essa é a vontade de Deus. Então faça a sua parte e exerça o seu ministério com alegria, embasado na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. Não existe uma vida cristã eficaz se não pautado na palavra de Jesus Cristo. Não existe um ministério eficaz se não pautado na palavra de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está fazendo um alerta aqui a Timóteo. Olha o que ele diz aqui, preste atenção. No versos 3 e 4, ele diz: porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias, recusarão dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, se envolva, tenha o conhecimento e faça o trabalho de um evangelista, como diz aqui no verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas essas coisas, faz o trabalho de um evangelista. Nós sabemos que existem dons. O Senhor deu uns para pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, existem dons, mas a responsabilidade de conhecermos a palavra e compartilhar daquilo que nós recebemos é de nós, é de todos nós. Esse é o desejo de todos nós. Você recebeu o Espírito Santo quando creu? A palavra do Senhor diz lá em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis o quê? E sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, é isso, nós seremos testemunhas de Jesus. A igreja cresceu, os apóstolos foram capacitados, fizeram muitos milagres, mas a igreja ia crescendo à medida que o povo ia testemunhando do amor de Deus, do milagre de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, levando esperança àqueles que não tinham esperança. É uma responsabilidade nossa, de cada cristão. Olha, a palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro, porque talvez, veja bem, frequentemente nós terceirizamos essa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade do pastor, ou daquele que tem o dom para evangelizar, mas não é a minha responsabilidade. Nós terceirizamos isso, a responsabilidade e o conhecimento da palavra de Deus para aqueles que nós entendemos que tem o dom ou que foi separado para isso. Mas olha o que a palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Diz assim, 1 de Pedro 2,5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E nessa mesma carta, no capítulo 2, verso 9 e 10, olha o que está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, pode riscar, se você tiver com a tua Bíblia aí, grifa aí, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Para quem que Pedro está dizendo isso? Para quem que Pedro está dizendo que é sacerdócio real? A quem que Pedro se dirige para dizer que você tem que proclamar as virtudes? No primeiro capítulo
da primeira carta de Pedro, e no primeiro verso nós sabemos para quem que é, olha lá. Prefácio e saudação de Pedro aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Bitina. Sabe quem são essas pessoas? Não são os apóstolos, não são pastores. São aqueles que foram dispersos por causa da perseguição. Crentes comuns como nós. E esse é o propósito de Deus. Cada homem, cada crente, cada mulher, ele tem sobre si essa promessa do sacerdote. Você é o sacerdote da tua casa. Você existe um sacerdócio no seu lar. Todo crente, homem e mulher, em algum momento, ele exerce. Existem 3 ministérios específicos que todo crente, homem ou mulher, ele exerce. Em algum momento ele está exercendo uma função de sacerdote. Em algum momento ele está exercendo uma função pastoral, e em algum momento ele está exercendo uma função profética. Porque o sacerdote é aquele que intercede, aquele que entra diante de Deus. Ele chega diante de Deus e intercede pelo povo. Não sem antes, ele tinha que fazer todo um processo de intercessão por si mesmo. Lavar os pés, passar por todo aquele ritual. Mas eu quero dizer uma coisa: todas as vezes que você se coloca em oração, intercedendo por um filho, intercedendo por um amigo, intercedendo por uma pessoa, você está chegando diante de Deus e exercendo uma função sacerdotal, porque é o sacerdote que chega diante de Deus e intercede pelo povo. Então, quando você ora pelo teu filho, pelo teu irmão, pelo teu cunhado, pelo teu amigo, pelo teu patrão, pelo teu empregado, você está exercendo uma função sacerdotal. A palavra de Deus diz que o Senhor nos chama para o exercício do sacerdócio santo. Mas como que eu vou saber isso se eu não estudar a palavra, se eu não conhecer a palavra de Deus? Todas as vezes que você cuida de uma pessoa, que você dá atenção espiritual para uma pessoa, você está exercendo um sacerdócio, o ministério pastoral. E todas as vezes que você ensina de Deus para a pessoa, e fala do plano de Deus, da salvação de Deus, das promessas de Deus, você está exercendo o seu ministério profético, porque o profeta é aquele que fala de Deus para o povo, o sacerdote fala do povo para Deus, e o Senhor nos chama para sermos sacerdotes, pedras vivas. Então Deus está falando o que com o seu povo? Para que eu possa falar de Deus para o povo, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo: envolva-se com a palavra de Deus, envolva-se com a obra da salvação. A palavra do Senhor diz em Provérbios 11:30 que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Como é que eu vou ganhar almas se eu não conheço a palavra de Deus, nem para mim? Então, ore a Deus, pede paixão pela obra dele, pelo reino, para pregar as boas novas. Nós não precisamos elaborar um sermão para falar de Cristo, para falar do amor de Jesus. Nós só precisamos assumir a nossa responsabilidade. Provavelmente nós não vamos alcançar o mundo todo, mas aqueles que estão à nossa volta, nós temos o dever de impactar essas vidas com a palavra de Deus. Aqueles que estão à nossa volta, eles precisam sentir o cheiro de Jesus, o perfume de Cristo na sua vida, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que carrega o quê? A palavra da esperança, a palavra que o mundo precisa ouvir. E Tiago 5:20, ele diz: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma, e dele cobrirá multidão de pecados. Então essa é uma tarefa nossa, pregar o Evangelho, na unção do Espírito, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, dizer ao mundo que há esperança, e que essa esperança, o nome dessa esperança é Jesus Cristo é o Senhor. O segundo conselho que Paulo dá a Timóteo, e a nós, obviamente, é que a gente viva com sobriedade, que sejamos homens e mulheres sérios.
Viva com sobriedade. Olha o que ele diz aqui, 2 de Timóteo 4,5: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Ser sóbrio em todas as coisas. O termo sóbrio no grego significa estar calmo, sereno de espírito, ser moderado, controlado. Então, espera aí, mas talvez esse não é o meu ou o seu temperamento. Afinal de contas, eu sou explosivo, né? Ou sou colérico. Mas o Espírito Santo vive em você? Vive? Ele entrou em você? Não entrou? O Espírito Santo, ele te deixou calmo, sereno e tranquilo. Não foi? Sinto descanso nesse viver. Isto devo a um amigo que só por ele pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele pude obter a vida eterna com Deus. Então, Jesus está fazendo a obra. Você que era explosivo, vai ficando um pouquinho menos explosivo a cada dia. Você que era acanhado, vai ficando um pouquinho menos acanhado a cada dia. E o Espírito Santo de Deus, aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Você crê nisso? Deus começou uma obra em mim. Deus começou uma obra em mim. Ele já começou, é fiel para completar. Ele já começou, é fiel para completar em você e em mim também. Então, viva com sobriedade, porque sobriedade é o mesmo que temperança, moderado, controlado, domínio próprio, é fruto do Espírito Santo. Então, Deus está fazendo a obra, e nós devemos permitir que o Espírito Santo faça isso na gente. O crente não vive embriagado com as coisas do mundo, não, com aquilo que o mundo tenta ostentar para as nossas vidas. Precisamos ser sóbrios, porque existe um inimigo que ronda, que está rondando. Pastor Armando leu esse texto aqui, 1 de Pedro 5, 8 a 9. Ele leu hoje pela manhã: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para... Agora deixa eu dizer uma coisa, você sabe que o adversário, ele anda como um leão que ruge. Você sabe que o leão que ruge é aquele leão velho, que não tem mais força para caçar. Você sabia disso? Se você não sabia, vai lá no Animal Planet, tá certo? Vai lá que você vai descobrir isso. O leão que ruge é para amedrontar a presa, e a presa fica paralisada, e ele vai lá e porque o leão novo, o leão forte, ele não ruge não, ele vai na espreita e parte para cima. Ele não precisa amedrontar, ele vai para cima. E aqui nós precisamos, porque existe um adversário, ele tenta nos intimidar, ele tenta colocar medo nos nossos corações. Então, veja, Pedro diz aqui no verso seguinte: resistir firmes na fé. Não, nós precisamos ser sóbrios para resistir firmes na fé. Mateus 10,16, Jesus está dizendo: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes. Jesus está instruindo os discípulos acerca, e o alerta acerca dos perigos do mundo. E esse mundo, meu irmão e irmã, que nós vivemos, o mundo é hostil.
e se puder, Ele nos traga. Por isso, precisamos ser cautelosos, firmes, vigilantes, mas não covardes. Seja sábio, cauteloso na sua abordagem, mas não deixe de abordar e não perca a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade. Na segunda carta de Paulo a Timóteo 4,2, ele diz: prega a palavra, insta quer oportuno, quer não, corrige, repreende com toda a longanimidade e doutrina. Na revista e corrigida diz assim: pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Então nós devemos pregar. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é falar de Jesus Cristo. E a mensagem de Paulo a Timóteo é que devemos estar sempre preparados para servir a Deus em qualquer situação, seja conveniente ou não. É obrigação minha. Está lembrado daquele texto lá de Ezequiel? Está lembrado ou não? Você conhece o que ele fala lá? Você sabe que Ezequiel, Deus através do Ezequiel, ele diz o seguinte: que se você vê o seu irmão em pecado e você não fala nada para o seu irmão vai morrer no pecado, mas o sangue dele vai ser requerido da sua mão. Você sabia disso? Mas está lá escrito. Como é que eu sabe, tem pecado por ignorância também, sabia disso? E que o pecado por ignorância também é punido? Você pode chegar naquele dia e dizer: mas Deus, mas eu não sabia, eu nem vi isso, nossa, passou batido, Senhor. Passou batido? Não estava lá escrito, registrado? Você não tinha obrigação de ler o meu testamento, que eu deixei para você, para o seu crescimento, para o seu bem, para que vá bem você, sua casa, seu filho, sua família, seus negócios? Veja, existe uma responsabilidade que é nossa, que é minha, e que é sua também. Então, essa é a orientação do apóstolo Paulo. Nós precisamos ter sobriedade para pregar a palavra de Deus. Veja, não é muito difícil pregarmos, ensinarmos, orarmos, quando nos dão oportunidade para isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que quando não nos dão a oportunidade, que nós precisamos criar as oportunidades. Sabe o que é isso? Então você está lá na fila do banco, ninguém vai em banco mais, né? Nem sei se essa ilustração nem serve mais. A gente é tudo Pix hoje, né? Celular, né? Mas vamos falar que você está na fila de qualquer lugar aí, aquela fila demorada, né? E aí ali você tem a pessoa do lado, o ser humano foi criado para se relacionar, não consegue ficar muito tempo sem falar. A gente geralmente começa uma conversa, assim: está frio hoje, né? Estava quente ontem, né? A gente não começa uma conversa, não é assim? Então, cria oportunidade, fala do amor de Jesus, fala para aquela pessoa assim: olha, Deus está dizendo para dizer algo para você, você é uma pessoa querida, viu? Não precisa falar mais nada. É verdade ou não é verdade? Se você dizer para qualquer pessoa que ela é querida, que Deus está dizendo que ela é querida, é ou não é verdade? Pronto, deixa, só fala isso. Se o tempo for 3 segundos, fala isso. Aquilo vai impactar o coração daquela pessoa. A gente é só criar oportunidade e ser o quê? E sermos intencionais. Somos o quê? Filhos de... O nosso reino nós somos, né? A nossa pátria está nós somos cidadãos, somos todos aqueles que são cristãos têm dupla nacionalidade, né? Nós somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Nós precisamos estar envolvidos com as coisas do nosso... Aleluia. Terceiro conselho de Paulo a nós aqui, a Timóteo, Paulo está dizendo assim a Timóteo, e a mim e a você, né? Aprenda a suportar as aflições. Jesus já tinha dito, né, gente? No mundo tereis aflições, né? Jesus disse isso. Mas olha que Paulo diz assim, Paulo ele diz aqui no verso 5, tu porém ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições.
suporta as aflições, porque o ministério tem aflições. A vida cristã tem muita alegria. A vida cristã é uma vida tremenda, porque a gente testemunha milagre o tempo todo. Quem tem olho para ver, quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos enxerga, que enxergue, porque Deus está fazendo milagre o tempo todo. O tempo todo Deus está provendo, fazendo coisas assim. Agora, é uma aventura, mas também existem as aflições. A nação de Israel, mas as aflições, elas servem para nos fortalecer em Cristo, para que a gente fique mais forte. E veja, e Deus não permite que a gente seja provada acima das nossas forças. É para o nosso fortalecimento. Israel foi forjado em meio às lutas. Percebeu a história de Israel? Egito, escravo, forçado, aí deserto, nações inimigas, e no meio de todas essas lutas, hostilidade, essa nação vai se fortalecendo, e se torna uma grande e poderosa nação, que só vai ruir, porque se desviaram do caminho do Senhor. Mas, e com a igreja não é diferente. Nós precisamos viver na dependência de Deus, no poder de Deus, na presença de Deus. Com a igreja não é diferente. No mundo nós temos as aflições, mas essas aflições nos deixam mais fortes e mais dependentes de Deus. As aflições muitas vezes nos levam a fazer coisas que a gente faz pouco. Oração, por exemplo. As aflições nos levam para o lugar da oração, para o quarto secreto, a sala do trono. E nós cantamos: oh, leva-me à sala do trono. E nós queremos contemplar, mas as aflições nos levam à sala do trono para nós nos dobrarmos, para nós nos arrependermos, para confessarmos pecados, porque quando nós estamos passando por lutas, os pecados vêm e falam: eu estou passando por isso. Muita coisa vem aqui na nossa cabeça: mas é porque, nossa, eu não agi certo desse jeito, eu não fiz aquilo, é pecado, alguma coisa não está certo, e nós precisamos ir até a presença de Deus. E as aflições nos levam ao arrependimento, à confissão, fortalecimento, mas elas estão presentes. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo anterior, ele fala acerca das perseguições. Ele diz aqui no capítulo, na segunda de Timóteo, capítulo 3, verso 11 e 12, ele diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E por que o Senhor livrou Paulo das perseguições? Porque pode ser que ele não livre, porque você vai ver no texto que nós lemos, Paulo já está sendo oferecido como libação, ele vai ser decapitado, mas porque Deus tinha propósito na vida de Paulo. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode passar por lutas, pode passar por aflições, pode passar por provações. Se Deus tiver propósito sobre a sua vida, então Ele vai livrar você de todas as aflições, e você vai suportar, e você vai ser fortalecido no Senhor, vai ser fortalecido em Deus. Olha o que esse homem suportou na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante, tem uma lista. Olha o que ele diz aqui. Ele começa a defender o seu apostolado. Ele fala: são ministros de Cristo, não é? Eu ainda mais. Aí ele começa a dizer: em trabalho, muito mais, em prisões, olha as aflições, em açoites sem medida, em perigos de morte. Só perigos, nós temos aqui 10 vezes a palavra perigo. Em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena menos uma, ou seja, 39 chibatadas. 5 vezes 4 são 200, menos 5, 195 chibatadas esse homem levou nas costas. Esse homem devia ter as costas tudo marcada. Ele diz aqui: fustigado com varas 3 vezes, uma vez apedrejado, naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar,
em jornadas, muitas vezes, em perigo nos rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes fome, sede, em jejuns, muitas vezes frio e nudez. Aflições. Agora, esse homem que passou por tudo isso, ele escreve uma carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, e onde ele vai dizer, com tudo isso, ele vai dizer, eu me alegrei no Senhor. Eu me alegrei no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, diante da oposição, o crente, ele não pode afrouxar suas convicções. Nós precisamos estar convictos de que a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou passando por lutas? Eu não sei, Deus é que sabe. Mas essa é uma promessa que eu preciso carregar para a minha vida. E eu preciso ter essa convicção. Eu preciso ter essa convicção na minha vida. E além de mais, lá no sermão das bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz, bem-aventurado, vocês são bem-aventurados quando perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Aleluia. Último conselho de Paulo, para encerrarmos, temos um tempo de oração. Envolva-se com a palavra de Deus. Seja um homem ou uma mulher envolvido com a palavra de Deus. Em segundo lugar, viva com sobriedade. Aprenda a suportar as aflições. E em último lugar, seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Paulo está dizendo assim, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, que o teu ministério seja completo, cheio. Porque nós conhecemos que, eu não quero dizer que muitos ou poucos, mas há aqueles que começam e não terminam. Iniciam bem, mas não terminam bem. E se tem uma marca que é do homem e da mulher de Deus, uma característica do cristão, é a perseverança e a fé. Perseverança e fé. E Jesus, ele diz, lá em Lucas, capítulo 9, verso 62, ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então Paulo tinha autoridade para falar tudo isso, porque ele mesmo era um exemplo. Quando ele diz que ele foi em tudo, ele diz, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo está dizendo, Timóteo, sê fiel até a morte. Reavives, na segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 1,6, ele diz, por essa razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. E eu gostaria de concluir pensando nessa palavra, porque Paulo está falando a Timóteo, porque Paulo está dizendo para que Timóteo reaviva o dom que há nele, que havia sido recebido pela mão do presbitério. Essa palavra nos faz pensar e refletir como isso se aplica a nós hoje. Porque a palavra grega aqui para reavivar é acender por fogo, inflamar a mente, reavivar, ser fervoroso de novo. Isso significa que eu posso esfriar na minha fé. Significa que
que eu posso ficar frio. Está lembrado da igreja de Éfeso, quando Jesus diz: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste, você não é quente e nem frio. Paulo fala aos Gálatas: vocês começaram bem e agora vocês estão retrocedendo na fé. E Paulo vai dizer: nós não somos daqueles que retrocedem na fé. Em várias cartas, ensinando a igreja, ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Próximo texto, verso 19: falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração, com hinos, cânticos. Se ele está dizendo que nós devemos nos encher, significa que nós podemos também entristecer o Espírito e apagar aquela paixão que inicialmente passou a fazer parte do nosso coração quando abraçamos a fé. Isso é algo sério e que nos ajuda a completar a carreira, porque assim como Paulo, que você e eu possamos naquele dia dizer: completei a carreira, encerrei, guardei a fé. E quando tivermos nosso encontro com Jesus, pela fé e pela graça de Deus, possamos ouvir o Senhor dizer: vinde benditos do meu Pai. Tive fome, tive sede, estava nu, era forasteiro. Fui alimentado, fui visitado, fui suprido. Meu irmão e irmã, não sei se você... Gostaria de chamar a Cleide aqui, por favor. Não sei se você já pensou em desistir. Alguns até já desistiram dos dons, de ser usado por Deus. Talvez você já foi mais envolvido, mais fervoroso. Talvez você já foi mais crente. Não estou falando, usando esse termo, não no sentido de você não crer em Deus, mas mais crente em acreditando que Deus pode fazer e que você pode ser esse instrumento de Deus. Talvez você já tenha desistido de palavras que o Senhor colocou no teu coração, de sonhos de Deus, de visão de Deus, de palavra de Deus, de projeto de Deus sobre a sua vida. Não precisamos deixar de fazer o que estamos fazendo para sermos homens e mulheres que são instrumento de Deus e que fazem a diferença onde o Senhor nos colocou. Onde o lugar onde você e eu precisamos mais fazer diferença é no lugar onde Ele nos colocou. E talvez Deus te colocou lá numa agência bancária, lá em Araucária, talvez Deus te colocou numa sala de aula para dar aula para aquelas pessoas que quando você olha, você não vê muita esperança. Talvez Deus te colocou num batalhão para você trabalhar junto com pessoas na segurança da cidade. Talvez Deus te colocou no meio de um escritório, onde você tem ali advogados. Talvez Deus te colocou para trabalhar num hospital, num condomínio. Talvez Deus te colocou para você trabalhar no meio político. É nesse lugar onde você e eu precisamos e devemos impactar as pessoas com a palavra da viva. Jesus Cristo vive, aleluia. Ele impactou a minha vida, Ele sarou a minha vida, Ele salvou a minha vida, Ele me deu vida.
eu estava perdido em delitos e pecados, e agora eu posso ter certeza da salvação, dessa salvação, e eu sou instrumento de Deus, você é instrumento de Deus, nós fomos colocados ali para impactar. Não desista do seu chamado, não desista e seja fiel até o fim, daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Bota a mão no teu coração, possamos fazer essa oração. Talvez você precisasse ter um tempo de altar, um tempo de confissão, um tempo de lágrima, um tempo de arrependimento, um tempo de joelho. Mas não temos tempo para isso agora. Mas com essa mão no teu coração, que você possa ter esse tempo agora. Enquanto a Cleide vai tocar essa canção, que você possa falar com o Pai, colocando a sua vida, possa dizer: Senhor, ensina-me, ajuda-me, Espírito Santo de Deus, quero me envolver mais com a Tua palavra. Ser cheio do Teu Espírito. Vivendo com sobriedade. Sendo instrumento. Aleluia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta o meu coração, toma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora. Senhor Deus, nós Te louvamos, ó Pai, que esta canção seja a unção que o Senhor esteja derramando nesta noite aqui na vida da Tua igreja, uma unção, ó Deus, do reavivamento do dom, do despertamento espiritual, do fervor da fé, ó Pai, para que possamos continuar nesta caminhada, crescendo em tudo em Cristo Jesus, que é o cabeça e o Senhor da igreja. Usa a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas,
Guarda-nos, ó Pai, e que possamos viver o propósito de Deus, no momento de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia.